Eu coloquei esse link mais por causa da imagem. O que aconteceu em 1680? Passou um grande cometa aqui por perto da Terra, e esse cometa podia ser visto, inclusive, durante o dia. E essa é uma representação. Naquela época não tinha, obviamente, câmara fotográfica. Né? Então, os registros, esse é um registro artístico. Né? Mas é interessante notar que as pessoas que estão ali olhando o cometa estão apavoradas. Tá? Elas estão com cruzes na mão, né? Porque o cometa, para muitos, era um indício de coisas terríveis que iriam acontecer. Esse cometa foi muito importante para a história da ciência, porque havia uma discussão, isso é 1680, é o século do Newton e do Galileu. No início do século, se discutia muito sobre os cometas. Os cometas são vistos há muito tempo, tá? São vistos há muito tempo e de vez em quando se enxerga um cometa, e daí vem toda a discussão onde estava acontecendo o cometa. Porque na velha concepção aristotélica, esses eventos aí só poderiam acontecer abaixo da órbita da Lua. Porque o mundo sublunar, na concepção aristotélica, o cosmos é estruturado, né, com a Terra na parte mais baixa, no centro, e a Lua, a órbita da Lua é uma região de transição entre o mundo celeste, que é incorruptível, onde nada pode se modificar, e o mundo terreno, que é um mundo em constante modificação. Né? Os céus são incorruptíveis, a Terra é o lugar onde as coisas estão aí acontecendo, se modificando, nós nascemos, morremos, nós vemos as coisas se modificando, mas no céu não pode haver modificação. Então se discutia muito sobre esses eventos de cometas, né? Porque esses não são meteoros, esses são cometas. Os meteoros são aqueles corpos que entram na atmosfera da Terra, né? Pequenos corpos que entram na atmosfera da Terra e que deixam um rastro lá por pouco tempo. Mas se discutia sobre os cometas, tá? O local onde os cometas aconteciam. Porque na velha concepção aristotélica até seria possível uma coisa como essa acontecer abaixo da órbita da Lua. Mas já na época de Galileu, portanto, muito antes desse cometa que está sendo mostrado aqui, tá? Já na época de Galileu, houve um cometa que foi observado não só das pessoas olhar, porque aqui eu estou falando de observação científica, registrado por astrônomos em muitos lugares diferentes da Europa. Fizeram registros cuidadosos, né, da trajetória do cometa visto de locais diferentes da Europa, isso na época do Galileu. E quando alguém juntou essas diversas observações, conseguiu concluir, por causa do paralaxe, tá, que esse cometa estava acontecendo além da órbita da Lua. Mas então, isso é na época do Galileu. Aí nos próximos 50 ou 60 anos se discutia muito sobre os cometas. Alguns acreditavam que a trajetória deles fosse retilínea. O próprio Kepler, que é o cara que disse que os planetas estão em órbita elíptica em torno do Sol, acreditava que a trajetória dos cometas fosse retilínea, até porque o que a gente enxerga no céu é praticamente um traço reto. Mas havia outros cientistas naquela época, o Cassini, o Huygens, que já admitiam a possibilidade de que esses cometas também fossem regidos pelas mesmas leis que regiam o movimento planetário. E que, portanto, esses cometas estariam em órbitas elípticas ou parabólicas. E esse cometa aqui foi muito importante, tá? Porque esse cometa é da época do Newton. E no princípio do Newton tem um capítulo dedicado a esse cometa. Porque o Newton, baseado nas observações que foram feitas sobre esse cometa, ele conseguiu mostrar que a órbita desse cometa era parabólica. Tá? Ele demonstrou quantitativamente que a órbita desse cometa era parabólica. Então, esse cometa é muito importante para a história da ciência e foi muito impactante como essa imagem que vocês veem aí
né, traz implicitamente quando a gente olha para aquele povo ali, né, abismado, né, muitos com cruzes na mão, segurando a cruz em cima da cabeça, talvez pedindo proteção dos céus contra o... E outra história interessante, também acontecida nessa época, é do cometa Halley. O cometa Halley passou em 1682. O cometa que eu mostrei ali para vocês é de 1680. O Halley é o cientista que nota que o cometa de 1531, de 1607, de 1682 apresentavam parâmetros orbitais semelhantes. Tá? Ele calcula os parâmetros orbitais desses cometas, tá? Um observado na época dele, e outros observados anteriormente. Havia dados suficientemente precisos para que ele calcule os parâmetros, e ele chega à conclusão que os parâmetros são muito semelhantes e que, portanto, é o mesmo cometa. Tá? É o mesmo cometa. E aí, então, ele faz um prognóstico, que o cometa passará 75 anos depois, novamente. Tá? E ele sabe que ele não estará lá para observar o cometa. Mas os que sucederam o Halley verificaram a passagem novamente, a próxima passagem, já com o Halley morto, né? E por isso esse cometa recebe o nome de cometa Halley. E esse cometa ele foi observado, depois saiu a carta de registros históricos, e se verificou que ao longo da história da humanidade esse cometa foi observado muitas vezes.